É possível uma pessoa ficar presa em um segundo? Foi isso que aconteceu com Demóstenes, que acabou conhecendo um culto estranho, uma religião de outra dimensão, neste que é um dos relatos mais assustadores dos últimos tempos. É uma história que eu chamo de um minuto infinito numa realidade paralela. Eu sou Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, alminha. Você já se imaginou ficando preso em uma dimensão paralela e essa dimensão tivesse uma igreja diferente, um culto diferente e você ficasse estagnado em um único segundo? É o que aconteceu com Demóstenes e eu vou contar para vocês agora. Mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal e ative as notificações. Curta, comente e compartilhe esse conteúdo com seus conhecidos. Leia os comentários, visite os links, leia também a descrição deste vídeo e visite as playlists. Siga este canal nas redes sociais, faça parte do nosso grupo de Telegram. Esse grupo de Telegram e esse canal está com o link na descrição e eu estou esperando você para conversar. Também mande para a gente o seu relato neste e-mail, ok? E não se esqueça que este é o grupo oficial de Sete Além, o primeiro com mais relatos e aquele que deu início a tudo. Vamos nessa? Bom dia, meu nome é Demóstenes, tenho 47 anos e moro há 3 anos no Tocantins. Sou fã deste canal, mas não do assunto, eu vou explicar. O relato a seguir aconteceu comigo e, diferente das outras pessoas, eu não queria mesmo contar porque eu quero que esse assunto fique o mais longe possível de mim. Mas se aconteceu, aconteceu e eu não posso ignorar. Sei que nunca vou me livrar disso. Eu costumo acordar com as galinhas. Acordo cedo mesmo. Todo dia 4 da manhã eu desperto, faço exercícios e tomo café. Leio um pouco também. É rotina para mim. Eu trabalho com produção de brindes em casa mesmo e quanto mais cedo eu levanto, mais eu produzo. Moro sozinho e sou separado. Detalhe, eu dependo do despertador do meu celular para acordar e ele toca umas 4h05, 4h10. Naquele dia eu acordei antes. Mas para chegar na hora do meu despertar, deixa eu falar umas coisas de como tinha sido meu dia anterior. Como de costume, eu tinha acordado, feito exercícios, feito café e saído para comprar pão e jornal, conversado com um ou outro vizinho na padaria e no ponto de ônibus. Eu faço tudo de maneira muito acelerada, gosto de fazer uma pequena competição comigo mesmo. Sempre que eu passo pela igrejinha, eu olho no relógio de ponteiro que fica no alto e avalio se eu estou adiantado ou atrasado com as minhas coisas. Geralmente eu passo por lá umas 15 para as 5 mais ou menos, ou 10 para 5 da manhã. Naquele dia eu não sei porquê, mas aconteceram 3 coisas que me intrigaram muito. Primeiro, eu não parava de pensar em Sete Além. Nos conteúdos dos vídeos, eu pensei nisso o dia inteiro. Segundo, algumas coisas da minha casa estavam meio fora do lugar, como se eu tivesse esquecido ou se alguém tivesse mexido em algo. Eu sentia a falta de algumas coisas na geladeira. Terceiro, eu andei vendo de relance e achei até que fosse impressão. Eu vi uma senhora. Eu acho que eu a vi na padaria, depois eu a vi no caminho de casa e por último, quando eu saí para colocar as coisas no correio, eu a vi novamente. Depois à tarde no mercado e à noite na farmácia. A mesma mulher sempre. E não pense que foi uma mulher assustadora, velha, essas coisas. Não. Foi uma mulher normal, típica, baixa, um pouco acima do peso, morena, cabelo encaracolado, roupas comuns. Nada assustador. Parecia gente simples.
Só que eu a vi muito naquele dia, muitas vezes, e para piorar, ela estava sempre olhando para mim. Eu costumo dormir entre 8 e 9 da noite, nunca passo disso, mas nesse dia eu dormi quase 10 horas, 10 da noite. Não conseguia parar de ouvir os vídeos. Eu não assisto porque dói meus olhos e dizem que não é bom ficar com a luz do celular na cara, por isso eu ouço apenas o áudio dos seus vídeos. Eu estava ouvindo a lista de vídeos de Sete Além, também ouvi relatos de Sete Além de outros canais. Quando notei que já estava demais, eu desliguei tudo e fui dormir. Despertei sozinho. Estranho. Olhei para o meu relógio de pulso e vi a hora. 3h59. Já era. Eu detesto levantar antes, mas sei que se eu tentasse dormir novamente uns 15 minutos, eu ia ficar cansado ou ia sair tarde da cama, enfim, ia estragar tudo. Então fiz assim. Levantei e pensei, de noite eu deito mais cedo e compenso e fica tudo certo. Só que eu não estava mais na minha casa. Ah, mas vão dizer que eu sonhei e tal. Só que eu não sonhei. Eu realmente acordei em outra casa. O formato do quarto era o mesmo que o meu. Banheiro, posição da janela e da porta. Só que a pintura estava velha e descascada. A cama era baixa e de ferro com grades. O chão era todo sujo. O colchão em cima da minha cama era super duro. Não tinha travesseiro. Eu achei, na verdade, ou melhor, eu tive certeza, na verdade, que eu tinha sido sequestrado. Saí do quarto pela porta velha e lá estava o corredor, muito parecido com o da minha casa. Caminhei até a sala, também muito parecida no formato arquitetônico. Só que no lugar do rack com a TV, os sofás e a mesinha de café, eu vi uma cadeira de madeira apenas, uns entulhos num canto, uma mesa velha em outro canto com um prato quebrado em cima. Olha, essas pessoas que falam, ai, assim que eu vi tudo estranho, logo lembrei de Sete Além, devem ser umas gênias, viu? Porque eu nem pensei em Sete Além nessa hora. Na verdade, eu nem pensei em nada. Só senti que tinham me pegado. Que eu estava em um lugar estranho e que eu precisava retornar. Não pensei que fosse um sonho, porque eu sabia que eu estava muito bem acordado. Deu muito medo. Desespero, na verdade. Fui para a cozinha e não tinha nada. Somente umas moringas e uns copos de barro em cima de uma mesinha baixa. E tinha também outros pratos sujos e quebrados. O lugar todo fedia muito, Luciano. Olha, sem pensar em nada, eu fui para a rua. Não era nada rural, era quase que uma vila. A mesma rua que eu morava estava numa versão estranha. Pensando agora, eu não consigo dizer se parecia anos no passado ou décadas no futuro. Se eu tivesse reparado nos detalhes, talvez eu soubesse, mas eu não prestei atenção. Eu só quis correr. Corri que nem louco por aquela rua vazia na madrugada. Eu passei pela porta daquilo que seria a padaria. Só que agora era só um prédio vazio, com a mesma arquitetura, mas abandonado. Então eu senti que o jeito era voltar para minha casa, pegar meu celular e ligar para alguém. Para a polícia, para minha ex-mulher, não sei. Quando eu estava voltando, uma sirene tocou bem alto. Uma sirene grave, grossa. Não igual das ambulâncias, era algo muito alto, assustador. Parece que soou no mundo todo. Aí, Luciano, começaram a sair pessoas de todos os cantos. Todos. Saíam de todas as portas possíveis. Usavam roupas normais, mas desgastadas, rasgadas e sujas. Como se fosse um cenário de guerra mesmo. Essas pessoas saíram mais ou menos juntas e foram fazer algumas atividades, sei lá, andaram para os seus destinos, como acontece em uma cidade normal.
só que era de madrugada e havia muitas pessoas, adultos e crianças. Não falavam entre si, nem faziam barulho, apenas caminhavam lentamente, quase se arrastando. Eram normais, tá? Não tinham asas, escamas, nem olho de outra cor. Tinham apenas cara de cansadas, cabelos despenteados e olheiras profundas. Passei perto de algumas delas e elas andavam como se fossem zumbis. Não conversavam entre si, apenas caminhavam devagar, sabendo para onde iam. Eu era o único que estava correndo. Quando passei pela igrejinha, duas coisas me chamaram a atenção. O prédio da igreja ainda estava lá, mas totalmente destruído. E no lugar da cruz tinha um gancho para cima, como se fosse um ponto de interrogação, mas era um gancho, que na ponta tinha uma seta. O relógio marcava 3h59, mas estava funcionando. O ponteiro dos segundos ainda se movia. Acho que ele não devia ser elétrico, talvez ele fosse mecânico. Mas como poderia ainda ser 3h59, que era a hora que eu despertei? Algumas pessoas entraram naquela igrejinha. Parei para tomar fôlego e juro, não sei qual era o ritual praticado lá dentro, pois estava tudo escuro dentro da igrejinha. Mas as pessoas entravam devagar e lá dentro comecei a ouvir gritos altos, finos, agudos. Gritos de dor, gritos de morte, choro e desespero. Foi nessa hora que eu lembrei de Sete Além. Aí não teve como não lembrar. Cheguei na minha casa, ou no que deveria ser a minha casa, e estranhei ainda mais. Eu vi uma luz lá dentro, uma luz de vela. Eu tinha acabado de sair de lá e não tinha luz nenhuma, mas agora havia uma luz de vela. Entrei devagar e realmente havia uma vela pequena colocada em cima da mesa podre da sala. Eu escutei um barulho e olhei para trás. Adivinha? Aquela mulher estava lá. Ela mesma, aquela que no dia anterior eu tinha visto em todo o canto. Falei um palavrão na hora. Ela fez sinal com a mão para eu ficar calmo. Ela tinha aparência mais normal e saudável do que o resto das pessoas daquele lugar. Ela falou sussurrando para eu ficar quieto e calmo. Eu perguntei o que ela estava fazendo na minha casa e ela falou que lá era a casa dela, não minha. Mas que só coincidia as casas 1 minuto antes das 4. E que eu estava preso naquele minuto e por isso eu estava lá. Ela falou que eu fiquei preso nesse minuto, mas que isso era normal. Ela falou que muitas pessoas ficam presas em minutos, segundos, horas, dias, meses, anos e décadas. Ela perguntou se eu nunca tinha ouvido falar daquelas pessoas que até hoje estavam presas em décadas específicas. Eu falei para ela que ela devia ser louca e falei de novo para ela sair da minha casa. Ela nem ligou. Ela explicou que tinha vazado para o nosso lugar no dia anterior, o nosso mundo. Ela tinha pulado para lá. Mas que quando ela se deu conta, ela estava no que eu achava ser a minha casa. O que eu chamo de minha casa, no nosso mundo aqui na Terra. E quando ela viu, ficou apavorada. Mas que antes de eu perceber e eu acordar, ela deu uma rodada, mexeu nas minhas coisas e saiu da minha casa correndo. E ficou me rondando, me observando. Por isso que ele percebeu que alguém tinha entrado na casa dele, percebeu que mexeram na geladeira aquela hora, agora entendi. Ela falou que era originalmente do nosso lado, da Terra. Ela vivia na Terra normalmente até que ela ficou presa em um segundo, mas que eu havia aberto um buraco para ela retornar. Um de nós deveria voltar e o outro deveria ficar em Sete Além. E ela não queria mais ficar em Sete Além. Então, pelo que eu entendi, a mulher era do nosso mundo e foi para Sete Além, ficou um tempo lá e agora ela tinha visto uma brecha aberta pelo cara, pelo Demóstenes,
pensou em voltar para o nosso mundo, ficou um dia no nosso mundo, aproveitou, mexeu nas coisas do Demóstenes. No dia seguinte, ele que veio para Sete Além. Eu gritei com ela que não, que eu que iria voltar. Ela pediu desculpas e falou: não, eu vou voltar no seu lugar. Ela falou assim: vocês pararam de levar velas para o cemitério e por isso a gente aqui está assim, com frio e no escuro. Olha esse tiquinho de vela que eu achei. Vocês precisam voltar a levar velas aos cemitérios. Achei que realmente ela não estava passando bem. Coloquei as mãos no ombro dela e a chacoalhei, gritando. Como eu fazia para acordar alguém, sabe? Eu balancei e disse que eu queria voltar para casa. Eu comecei a chorar. Foi tenso. Eu acho que, não sei como, mas eu balancei tanto ela e com tanta força para frente e para trás, que eu juro, a cabeça dela descosturou no pescoço e caiu para trás. Ficou pendurada. Aí eu notei que ela tinha uma costura realmente no pescoço, que a cabeça dela, não sei como, havia sido costurada. Quando isso aconteceu, ela caiu sentada, não saiu sangue. Eu fiquei assustado e com nojo. Os olhos dela continuavam piscando, mas ela não conseguia falar. Eu puxei o cabelo dela e reposicionei a cabeça. Quando eu fiz isso, parece que ela voltou, porque ela agradeceu e falou que realmente já era tarde para ela, que ela não ia conseguir voltar para a Terra, porque ela já estava degolada, como os outros daquela cidade, e que os degolados não conseguem sobreviver aqui. Mas que logo eu também seria um degolado, porque ali é a zona dos degolados. Eu fui saindo, porque eu não sei o que aquela mulher queria, mas eu não queria morrer. Eu queria, na verdade, acordar, sei lá, aparecer de volta na Terra. Mas ela falou assim: Tó, pega aqui esse restinho de vela. Isso aqui é que nem ouro. Não tem mais. Vocês pararam de levar vela para o cemitério. Vocês pararam. Leva isso aqui com você, aceso. Se você fizer isso, você vai embora daqui e eu finalmente vou conseguir morrer, porque é isso que eu preciso, finalmente morrer. Eu perguntei: tá, mas o que é para eu fazer com essa vela? Ela falou: pega esse restinho e leva na igreja, no culto do gancho. Coloca no altar. Isso vai expurgar tudo, o que não é daqui, e vai dar um choque no relógio. Aqui tudo vai ficar na mesma, do jeito que está agora, mas você vai voltar e o relógio vai se movimentar um segundo. Eu concordei porque tudo estava tão louco que não tinha mais o que fazer. Peguei aquela vela e saí correndo. Mas antes ela falou uma coisa. Ela falou assim: não deixe as pessoas da rua verem a vela, porque todos eles vão querer essa luz aí. Pode ser que você não consiga, porque é muito perigoso. E eu quero te pedir um favor por mim. Eu perguntei o que era, ela disse: me chacoalha novamente. E quando a minha costura do pescoço rasgar novamente, você puxa meu cabelo e arranca de vez essa porcaria de cabeça pendurada. Eu fiquei com nojo e disse que não, mas ela explicou: se você fizer isso, quando reiniciar o relógio, eu morro de uma vez e fico livre. Pelo amor do sempre afiado e mortal gancho, faz isso. Puxa minha cabeça. Meio a contragosto, eu concordei e obedeci. Eu nunca fiz isso na vida. Fiquei repetindo para mim mesmo que aquilo era um pesadelo. Balancei ela pelo ombro e a cabeça caiu para trás novamente. Eu peguei o cabelo dela e dei um puxão. A cabeça saiu na minha mão e eu coloquei em cima da mesa. Ela ficou lá piscando para mim. Tenho a impressão até que ela sorriu. Saí na rua e fui em direção à igrejinha. Só que eu não podia correr para não apagar a vela, mas também não podia ir muito devagar porque eu estava com medo. Andei acelerado. E estava tudo bem, até uma criança ver a vela na minha mão e começar a andar atrás de mim. Isso chamou a atenção de outros que fizeram igual. No começo eles só me seguiam,
mas parece que começaram a acelerar os passos e tentar me pegar. Não sei o que iam fazer comigo ou com a vela. Só sei que eu vi a igrejinha e corri. A pracinha onde a igrejinha fica estava praticamente destruída. O engraçado é que o dia não amanhecia. Estava eternamente naquela escuridão fixa. Tinha ainda uns doidos daqueles entrando na igrejinha bem devagar. Eu nem esperei eles me olharem. Já fui empurrando e passei para dentro da igreja, que é bem pequena, deve caber umas 30 pessoas no máximo. Estava toda escura, mas dava para sentir que estava cheia daquelas pessoas. A fraca luz da vela iluminava um pouco e eu conseguia ver, no chão, sangue e pedaços de carne crua. Não me pergunte carne do quê. Não tinha bancos. Notei umas pessoas no chão comendo aquela carne que nem bicho, com a cara enfiada no chão. E algumas lambiam o sangue derramado. Tinha um monte de gente encostada na parede, todas de costa, viradas para a parede. Um monte mesmo. Sério, a parede estava forrada de gente, todas com a cicatriz no pescoço, com a costura, igual a da mulher. Parece que a luz chamou muito a atenção deles, porque eles vieram para cima de mim na hora. Eu corri para o altar e não tinha mais aquele altarzinho elevado onde o padre fica. Era só uma mesa grande, toda suja de sangue e com uma bacia de ferro no meio. Aquelas pessoas sabiam se virar no escuro e estavam numa espécie de ritual. Se tudo isso não pareceu bizarro ainda, agora vem a parte pior. Atrás daquela mesa que seria o altar, tinha um homem gigante, muito grande mesmo. Não um cara de 2 metros de altura ou 4 metros, nada disso. Um cara tão grande que ele estava enterrado na igreja, atrás do altar. A cabeça dele quase encostava no teto e ele estava enterrado a partir do peito, entendeu? Os braços dele também estavam enterrados, como se ele estivesse preso. O rosto dele era alongado como um queixo bem comprido, olhos esticados, e dentro de cada olho tinha 2 bolinhas. Então era um bicho enterrado por aqui, atrás do altar. Então ele era gigante mesmo. Não consigo esquecer a cara dele. Quando ele me viu, ele sorriu e gritou alto. O som do grito dele era o som daquela sirene grossa que eu tinha ouvido antes. Aquela era a voz dele. Foi muito alto. As paredes da igrejinha tremeram e uns pedaços de telha caíram do teto. As pessoas agacharam quando ele gritou. Acho que ele é o Deus deles, ou sei lá. Alguém que cresceu muito. Eles devem alimentar ele, eu acho. Ele tem um desenho na testa que lembra um gancho. Não é um gancho, mas lembra. Acho que é por isso que eles adoram o gancho. Não sei. Mesmo morrendo de medo, eu fiz o que aquela mulher falou. Coloquei a vela, o restinho de vela, quase apagada, no meio da mesa. Quando isso aconteceu, ele ficou gritando alto e aquelas pessoas nem ligaram mais. Levantaram, tiraram as mãos do ouvido e vieram para cima de mim. Começaram a me morder pernas, braços, pescoço, pé, rosto. Morderam forte e tiraram vários pedaços de mim. Eu senti a dor de cada mordida. A última coisa que eu pensei no desespero foi que aquela vaca tinha me enganado. Ainda vivo, me arrastaram para a minha casa. Senti as pedrinhas da rua rasgando a minha pele. Por que eu não conseguia morrer? Jogaram meu corpo em cima da minha cama e foram embora. Por um tempo pareceu uma eternidade. Eu fiquei lá, ofegante, sangrando, sem conseguir me mexer. Até que meu celular despertou e eu novamente estava na minha casa, ou melhor, tudo pareceu ter virado a minha casa, 4 horas da manhã. Com a diferença é que eu continuava todo arrebentado e mordido. Eu não me curei. As feridas lentamente foram cicatrizando e sumindo nas horas que se passaram. Eu fiquei com muita febre, mas eu não conseguia me mexer. Umas 9 horas da manhã, as feridas já tinham quase sumido inteiras e eu consegui me levantar.
Continuei com febre até o dia seguinte, e foi isso. Luciano, não precisa gravar vídeo nenhum nem publicar a minha experiência. Eu só peço que você me responda depois de ler tudo isso. Eu estive em Sete Além? Ou eu delirei? O que aconteceu? Nunca mais quero passar por isso. Sei que você recebe muitos relatos de gente pedindo explicações para sonhos, delírios e até mentiras inventadas para causar. Então, por favor, me diz o que eu, um homem adulto e maduro, enfrentei. Não sei o que me aconteceu de verdade, mas sei que naquela ocasião terrível eu perdi um dia inteiro de trabalho e apenas 1 minuto em Sete Além. E esse foi o relato do Demóstenes. E aí, o que você achou? Escreva aqui embaixo, deixe seu like e comente que eu vou bater um papo com você. Entre no nosso grupo de Telegram também e mande o seu relato. Porque aqui você já sabe, meu nome é Luciano Milici e nos vemos em Sete Além.